meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Diego e tenho hoje o desafio, então, de conversar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos da doutrina que nós conhecemos como Cristologia, que envolvem aspectos centrais à nossa fé. E para começar, então, a gente precisa entender que teologia, uma palavra que nós poderíamos definir como estudo da pessoa de Deus, talvez, literalmente, trazendo a terminologia da palavra, mas nós sabemos que muito do que estudamos na teologia não diz respeito somente à pessoa de Deus, mas também a vários aspectos de todo o corpo de doutrinas teológicas. E uma delas é a Cristologia, e para a nossa fé, sem dúvida alguma, uma das mais importantes, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, somos cristãos, porque seguimos a Cristo. Então, Cristo é o objeto da nossa fé. Cristo é aquele que nos proporciona estar na presença do Pai. Cristo é aquele por quem o Pai escolheu, por meio dele, redimir todas as coisas. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse Cristo. Contudo, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre a relevância dessa doutrina para os nossos dias, é fundamental que nós voltemos alguns séculos na história para entender como e quando essa doutrina foi formatada, quando ocorreram essas definições sobre a Cristologia. E para isso, então, eu quero te convidar a voltar no momento da história conhecido como a patrística, um momento onde se definiu essas questões que nós cremos hoje, onde homens cuidados e conduzidos por Deus redigiram, definiram o que nós entendemos ser a Cristologia ortodoxa. E é interessante que ali no século IV, no momento onde se levanta o que nós chamamos de uma controvérsia trinitária, onde estava em jogo se Jesus era da mesma substância, era consubstancial ao Pai ou não. Em 312, Constantino se torna imperador. E Constantino, então, ele simpatiza com o cristianismo. E ele, então, inicialmente, ele começa a governar no lado ocidental do Império. E, posteriormente, em 313, então, junto com Licínio, eles conseguem, então, promulgar o Edito de Milão. E no Edito de Milão, então, os cristãos encontram liberdade. Agora o cristianismo, então, é livre. E isso põe fim a mais de 2 séculos de perseguição sanguinária contra o cristianismo. Então, entre 300 e 400, na verdade, de 300 a 500, nós temos anos, assim, maravilhosos, de muita produção, de muita gente escrevendo, muita gente boa produzindo. O cristianismo, então, ele se expande por todo o império, inclusive indo além das fronteiras do império. Então, também é um momento onde os povos bárbaros começam a migrar das regiões mais ao norte da Europa e eles começam, então, a migrar. A gente conhece muito como invasões, mas não foram muito invasões dominadoras para dominar, não, eles vieram migrando, eles vieram para morar, para habitar. Então, muito do que nós conhecemos hoje da Europa se deu por conta dessas migrações dos povos bárbaros. E com o tempo, esses povos foram alcançados também pelo
pelo cristianismo, pelo evangelho, e eles então vão sendo cristianizados. O que acontece então nesse período? Um crescimento muito grande do monasticismo. Os cristãos começam a ir a se tornarem monges, começam a se separar da vida da sociedade. Por quê? Porque a igreja agora era estatal. A igreja agora sofria forte influência da coroa, do império. Então eles começaram a ver corrupção no meio da igreja, começaram a ver influência do imperador no meio da igreja. Então, como fazer isso? Então nós nos separamos agora da igreja e vamos viver isolados, em comunidades isoladas. Então cresce o monasticismo nessa época. E aí então começam-se a definir o que nós entendemos como ortodoxia, como a base da fé cristã.